Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, segunda-feira, 5 de dezembro. Vamos lá para a nossa análise dos mercados, né? Hoje, enquanto o Brasil estava lá fazendo os gols, dando um baile lá no primeiro tempo, né, em cima da Coreia, o mercado nervoso, né, aqui no Brasil, lá fora também dólar voltando a subir. Vamos falar um pouquinho disso aí e ver aí nos gráficos, tá? Vamos lá? Bom, como sempre, começando pelo índice dólar e falando um pouquinho do background aí, né, do que levou aos movimentos. Estou tentando achar um pouquinho da explicação. E hoje foi um movimento de alta do dólar e um pouco pesado para bolsas, né? Alguns motivos, né? O primeiro deles é que a gente teve dados econômicos nos Estados Unidos, dados fortes, tá? E a gente está naquela dinâmica, né, de que boa notícia é vista pelo mercado como uma má notícia, né? Good news is bad news is good news, né? Por que isso? Naquela expectativa de que se a economia continuar muito aquecida lá, o Fed vai ter que subir muito os juros, isso é ruim para a bolsa, ativo de risco, etc, 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 né? Já falamos isso aqui ad infinitum aqui, esse ponto. E veio mais uma vez dados fortes de economia americana e, além disso, o presidente do Banco Central no final de semana falou que o juro vai ter que ficar mais alto por mais tempo, esse papo de sempre, tá? Fora isso tudo, o dólar já tinha esticado bastante na semana passada, então tecnicamente também fazia sentido esse movimento, né? Falei como que era um ponto de tomada de decisão importante aqui, né? À toa que está desenhada essa caixinha. Se a gente olhar no semanal, olha lá. No semanal tá aqui. E aí, qual que é? Qual que vai ser? Isso aqui foi só uma retração para retomar talvez uma tendência de alta do dólar, ou realmente nós estamos vendo uma nova tendência, uma tendência de baixa no dólar, né? No diário a gente já começa a ver isso, né? Ó, esticou, retraiu, esticou, retraiu, esticou. Normal ele retrair para esticar de novo, né? Então, parece que a gente está vendo essa nova tendência aí de baixa no dólar, mas o mercado não anda em linha reta, né? Diante disso tudo, vamos para os ativos, né? Falar aqui agora do euro, tá? No diário, olha só, o euro hoje deixou uma velinha ali de reversão bem nessa resistência, né? Tava desenhado isso aqui, não foi agora que eu pus essa linha não, tá? Na resistência, essas setinhas aqui, para quem não acompanhou o último vídeo, eu marquei as entradas que a gente teve, que foram trades vencedoras. Eu quis deixar isso no gráfico pra gente, eu fiz um estudo aí das trades que a gente teve sucesso para poder ver se a gente encontra alguma coisa em comum entre elas. Enfim, bem esperado esse padrão aqui, um padrão também que nos indica que possivelmente a gente vai ver uma reversão ainda um pouco mais forte aqui, né? Talvez voltando na média. É aquela mesma história também, né? Esticou, voltou, foi, voltou, conseguiu romper ali aquele topinho duplo. Normal que ele volte antes de ir de novo, né? Então, até então, a gente está com uma tendência de alta no diário, tem níveis importantes. Olha só, se a gente olha no semanal aqui, esse é um nível importante, foi suporte lá atrás, né? Enfim, vamos ver aí como é que o preço desenrola. A gente não tem posição no euro nesse momento, tá? Dólar e ien também muita força hoje, subiu 1.8 aí, quase 1.9, 1.84. Mesma história, tinha esticado muito, né? Parece que a tendência é de baixa, mas ainda vai ter briga, né? Se a gente olhar no semanal, ele foi para baixo da média de 20, finalmente depois de esticar bastante. No mensal ainda está esticadão o dólar frente ao ien, né? Então vamos ver o que rola aí. Estamos fora, vamos ficar de fora só acompanhando. Querendo formar tendência de baixa, mas sem tendência, claro, talvez ele voltando perto da média de 20 aqui, aí tem uma oportunidade para a gente vender esse dólar aí, ou shortear, né? Como a gente fala aí no mercado. Ficar short, que é vendo em inglês. Eurien, uma recuperação aí, a gente tomou um stop, né? Entramos comprado aqui no Eurien, não foi uma boa compra, mas agora ele subiu no dia de hoje aí, nesse movimento aí do ien perdendo força. Tem um suporte importante aqui embaixo, talvez procurar a venda também, mas também não está no nível claro. Se a gente olhar no semanal, ele é acima da média de 20, tá vendo? Parecendo uma tendência de alta. E também vender depois de uma vela de mais de 1% de alta é complicado, né? Então vamos ficar só olhando o euro e ien aí, tá? Dólar australiano, esse nós estamos comprado, colocamos só um pezinho, para falar a verdade, né? Só um microlote,
Estamos perdendo 9 dólares apenas aí nessa operação, nessa queda de hoje aí de 1,4, tá vendo? Nesse movimento de força do dólar, o dólar australiano perdeu força, mas ainda é a mesma coisa, né? Parece tendência de alta, esticou, retraiu, foi, voltou, foi de novo, retraiu, e talvez dê até outra compra aqui para a gente aumentar essa posição e pegar uma pernada de alta aí, vamos ver, né? Tá num ponto importantíssimo de tomada de decisão do dólar aí, para ver se vai ter uma reversão de tendência. Uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu acho muito interessante, eu acompanho muitos gestores multimercado aqui no Brasil, que de certa forma, a nossa maneira, essa conta do Sniper aqui é um multimercado, né? A gente está operando moedas, operando bolsa, operando commodities, principalmente commodities metálicas, que são ouro e prata, e também petróleo, né? Então, esse aqui é um fundo, não chega a ser um fundo multimercado, mas enfim, traz algumas semelhanças, né? Eu acompanho muito esses gestores e muitos falando de como que esse ano foi um ano bem adverso, né? Um ano bem difícil. A maioria dos gestores multimercados que ganharam dinheiro foi com algo que a gente não opera, que foi com aquilo aqui que eu mostro de vez em quando, que é o yield de 10 anos da Treasury, né, do juro americano, mas mesmo assim todos falam que muito do movimento já foi, né? Enfim, bora lá, continuar. Então o dólar australiano fez a retração, nós temos uma posiçãozinha, como eu falei, nosso stop está aqui embaixo, tem espaço para o preço contra a gente, olha só como é que o preço foi, já sentou exatamente em cima da média de 20, dependendo do price action amanhã a gente pode entrar com uma comprinha aí, tá? Não vou dobrar a aposta ainda, porque a gente não sabe para que lado que o mercado vai. Nessa linha de tudo cair frente ao dólar, o petróleo também tomou uma pancadinha hoje, olha só, teve gente que começou a se empolgar aí com o petróleo, mas olha aqui, dentro do Sniper até uma vendinha aqui, que se a gente fosse... talvez se eu não tivesse com esse viés altista para petróleo, eu poderia ter vendido. Então meu viés psicológico talvez até me atrapalhou, porque olha só, isso aqui era venda clara na estratégia do Sniper, né? Esticou, voltou aqui, olha só, essa velhinha vermelha aqui de sexta era uma venda. E hoje ele caiu 3,5%, tá? Apesar de, é difícil esse tipo de coisa, porque ele tinha vindo de 3 dias de forte alta, olha aqui, ó. Esse dia aqui ele subiu 3%, mais 2%, mais 1%. Mas aqui era uma vendinha que agora também não dá para fazer, mas é complicado, porque também tem esse suporte importantíssimo aqui. Era uma venda só para pegar talvez esse movimento de hoje. Tá vendo como tem um suporte aqui que foi resistência aqui atrás, suporte aqui, que ele está suportando um preço há um bom tempo. Enfim, ia ser difícil também. O ouro também caiu, né, nessa mesma linha. Também estava esticado, ó. Essa velhinha aqui da semana passada já dava uma cara de que isso aqui podia acontecer. Caiu no 1,6, a gente não está no ouro, mas é a mesma história, talvez seja uma reversão. Onde que a gente está, sim, é na prata. E isso doeu um pouquinho o coração. Por quê? Porque a gente estava tipo com 200 dólares de lucro na prata e caiu para 126 por causa desse movimento aqui, tá? E eu pensei, ó, aqui, na quinta eu pensei em fechar uma posição, na sexta eu pensei em fechar uma posição, mas é difícil quando o negócio está indo tanto a nosso favor, mas dentro da estratégia, aqui eu devia ter fechado, tá? Por quê? Ele fechou bem fora do canal, né? Aqui era um fechamento, ainda mais que eu tinha 2 microlotes aqui, eu tinha que ter fechado, eu fui um pouco ganancioso, tá? Confesso. Mas vamos continuar carregando, né? No semanal ele parece estar querendo fazer a tendência de alta aí, né? Vamos olhar aí, ó. Cadê Silver? Deixa eu ver, ele deu uma agarradinha. Tá vendo? Ó, fazendo a tendência de alta. O que eu vim olhar? Vamos ver se o nosso stop tá legal aqui no semanal. Isso que é o mais preocupante, tá? Tá abaixo do 20,5 aqui o nosso stop. Cadê? Os nossos stops, ó, eu vou passar para o semanal, não estão exatamente abaixo da média de 20 no semanal, não. Que é o nosso cenário ideal, mas também para a prata ir lá ela tem que andar um pouquinho, né, para onde está o nosso stop, pelo menos está abaixo da média de 20 no diário. Para chegar no nosso stop ela tem que cair aí, no primeiro stop tem que cair aí mais uns 5%, tá? Vamos ver se amanhã volta. Tem uma coisa que vale comentar também, como que muitas vezes os movimentos de segunda-feira revertem ao longo da semana, né? A gente pode fazer um fade, mas enfim, também isso aqui foi uma retração clássica também, né? Esticou, retraiu, ele tentou e voltou na média, ó, foi, nada normal, uma retração. Olha aqui onde é que ele parou, exatamente no topo anterior, né? Clássico, olha aqui, que foi uma resistência aqui atrás,
Dá até pra gente colocar uma linha horizontal aqui, ó. Tuf. Vou apagar umas outras anteriores aqui que perderam sentido. Dá para apagar aqui, dá para apagar essa linha de tendência aqui. Essa ali eu vou deixar, que está mais próxima do preço, que se ele romper, ele volta nela ali. Deixa eu apagar essa aqui, tá? E essa aqui eu vou colocar de novo, que eu deletei sem querer. Olha só, resistência ali, aqui ó, foi exatamente onde que tocou na semana passada e reverteu. E hoje segurou, né? Então tá aí, o preço parou num suporte. Nível legal, nós não vamos aumentar a posição, obviamente, mas esse aí é uma posição que estava dando um lucro legal para nós. Só de ter caído isso aqui, mesmo que a gente não tenha perdido dinheiro, olha só, perdido assim, né? Não tenha pegado nosso stop, a gente perdeu o lucro flutuante. Hoje foi uma queda de 7%. Impressionante, né? Porque não foi só... o dólar australiano foi contra, a prata foi contra e bolsa americana, como a gente vai ver também. É isso que é complicado de ficar tudo pro mesmo sentido, né? Mas... enfim, foi o que tecnicamente apareceu para nós. Bitcoin está aqui assentado em cima da média de 20, namorando, tem muita coisa para a gente fazer. Se fosse fazer alguma coisa seria vender mais Bitcoin, né? No semanal ele está abaixo da média de 20, no diário aqui ele, né, tocou aqui embaixo, voltou. Se ele fizer mais uma mínima de novo, tem 8% para cair aí, mas também não está dando aquele sinal de venda, muito volátil, né? Acho melhor a gente ficar de fora do Bitcoin nesse momento. Bolsa americana, essa sim, caiu 1,5%, mesma história, né? Olha lá, não vou nem fazer o desenho de novo, esticou, bateu na média de 20, foi e voltou aqui na média. O importantíssimo aqui, essa linha de tendência, né, que ele não conseguiu romper, isso aí nos preocupa, mas não tem muito o que fazer, deixar rolar. Também muitos dos gestores que acompanham, muita gente falando, essa bolsa americana ainda tem muito para cair no médio e longo prazo, se vier recessão no que vem nos Estados Unidos, essa bolsa, os lucros das empresas ainda tem que cair, essa bolsa ainda tem mais uns 15% para cair, mas não quer dizer que isso vai acontecer no curto prazo. No curto prazo a gente tem que ver o que o gráfico está nos mostrando aqui no diário, e por enquanto é tendência de baixa, né? Enquanto ele não perder esse nívelzinho aqui, ainda é tendência de alta, né? Se eu falei, acho que eu falei de baixo, falei errado. É tendência de alta. Próximo ativo aí, Bolsa da Alemanha. Bolsa da Alemanha, que foi eliminada da Copa mais uma vez. Ficou fora na fase de grupos da Alemanha. Hoje caiu, mas ficou de lado. Ele tá aqui, ó. Também não perdeu tanta força, não, né? Tá num nível aqui interessante que talvez até para pensar uma compra, se ele chegar na média, essa média de 20 chegar até esse preço, né? No semanal mostrei como tá bonitinho e tal. Olha que recuperada legal do bottom aqui, do fundo, até aqui a Bolsa da Alemanha subiu 23%, né? Outra coisa também que a gente não opera, mas está me chamando a atenção, é a recuperação da Bolsa da China também, nas últimas semanas. Olha só, de novembro para cá, né, subindo aí 32%, tá? No mensal aí, ó, novembro subiu 26%, em dezembro já subiu 5%, porque o dezembro é basicamente de ontem para hoje, né? Se a gente olha o ETF negociado lá nos Estados Unidos, parecido, ETF da Bolsa chinesa. Bom, Bolsa Brasileira, esse aqui que foi, ó, gol contra para nós, né? Gol contra Zaço. Motivos principais, além desse que a gente viu tudo meio que ativo de risco caiu lá fora, aqui a gente ainda teve uma indicação de que a tal da PEC da gastança, a PEC do não sei qual que vai ser o nome da PEC, eles vão tentar passar aí, talvez consigam no Senado, por causa que o Pacheco tem o apoio do PT e vice-versa, uns 150 bi fora do teto lá e tal, isso foi bem ruim. Bolsa Brasileira caindo quase 2,5% aí, tá? Na esteira disso tudo. Se for parar para ver, dentro da estratégia do Sniper, tem uma venda, porque olha só, se a gente for olhar, ele tocou aqui, voltou, ficou aqui, e é uma venda, né? Mas tá num nível de suporte aqui, eu não vou mexer com vender Bolsa Brasileira não, mas é venda, tá? É venda. Dentro da estratégia do Sniper, essa barrinha aqui, tanto que se a gente olhar no semanal, ele também abaixo da média de 20, ó, foi para baixo, voltou, ficou abaixo da média de 20 aqui, ó, quando ela subiu, né, retenção para os lados, e aqui, ó, e nós temos aqui uns quase 10% de queda para capturar aqui, tá? Vamos ver, se ele voltar aqui perto da média de 20, deu ter oportunidade de entrada para nós, a gente pode vender essa Bolsa Brasileira.
E outro ativo que a gente olha é o dólar, né? Vou pôr aqui no dólar futuro aqui, que é o que tem disponível pra gente. Subiu aí hoje, ó, 1,2. Vou colocar no spot, fica mais bonito de ver aqui. Semana passada o dólar caiu 3,5% e hoje já começa a semana subindo 1,20 aí, tá? Tem essa caixinha que eu desenhei aí, que o dólar pode ficar aí nessa tendência aí, mais ou menos, de para cima. Tem aquele negócio do carrego, é muito positivo aqui. É difícil do dólar subir muito frente ao real, tem que ser uma cagada muito grande, porque nós estamos pagando um juro real muito alto, né? Se você compra um tesouro IPCA mais, hoje você recebe 6% de juro real acima da inflação, né? Então isso ajuda a segurar um pouco a moeda, né? A segurar o dólar não subir muito. Mas enfim, não tem posição pra gente aqui, vamos continuar só acompanhando, tá certo? Então é isso. Tá aí nossas posições, a prata continua no lucro, vamos ver se esse mau humor de hoje permanece, vai ser ruim pra gente, mas ter paciência, ter tranquilidade para deixar as coisas desenrolarem aí, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.